Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Peter Turguniev, escrito por Rafael Peck, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Luiz Edilé. Funcionário do Estado se infiltra no Estado para pegar ladrões. Não, pera. Em julho de 2017, um delegado da Polícia Federal de Banânia foi infiltrado no setor de fiscalização do Imetro em Goiás. Devem ter forjado uma nomeação no Diário Oficial e tudo mais. E lá ele foi conhecer as entranhas do esquema que vinha atuando naquele braço da máfia há anos. Aparentemente deu certo. Conseguiram fazer gravações e mapear a ação dos capangas locais, que extorquiam os donos de postos de combustíveis inventando problemas inexistentes nas suas bombas medidoras de combustível. Algum gadoso pode argumentar, se não existisse o Estado para fiscalizar, os postos de gasolina iriam roubar todo mundo. Pois bem, parece que os agentes do Estado é que estavam roubando os postos, não é mesmo? E faziam isso usando o medo da ameaça de roubo pelo próprio Estado. Hoje, um posto de combustível não pode inovar, não pode criar uma forma diferente de entregar o produto. Todos devem seguir o padrão e manter tanques subterrâneos e bombas medidoras de vazão. Diferente disso, a ANP não deixa. Recentemente, tentaram fazer delivery de gasolina e lá veio a ANP proibir. Se alguém resolvesse vender galões previamente cheios, cujo volume fosse facilmente verificável pelo cliente, tenha certeza de que a ANP iria proibir, dizendo que aquilo coloca as pessoas em risco e sempre dizendo que está aí para nos proteger. Por que então não se proíbe a venda do gás de cozinha? Ele é vendido assim. Há um padrão de recipiente para o gás que poderia ter sido definido pelas preferências das pessoas conforme as ofertas das empresas. Mas por que se pode vender gás a domicílio e álcool ou gasolina não? Proteger a segurança dos bovinos gadosos é sempre uma ótima desculpa para justificar a coerção. Afinal, todo mundo gosta de ser protegido e a maioria fica mansinha quando ouve esse discurso. Agora, imagine que um mercado de combustíveis verdadeiramente livre se ajustasse para funcionar como é hoje: refinarias, distribuidoras e postos revendedores com tanques subterrâneos e bombas medidoras de vazão. Um determinado posto poderia resolver fazer por conta própria a aferição de suas bombas e, se não enganasse as pessoas, eventualmente formaria uma clientela fiel no bairro. Se resolvesse enganar, poderia ser desmascarado por um concorrente ou pelos próprios clientes. Em livre mercado, empresas certificadoras poderiam concorrer entre si para mostrar quem fala sempre a verdade sobre os postos de combustíveis e quais são adeptas de vender certificações para postos que queiram ganhar enganando as pessoas. De outra forma, as pessoas teriam em suas mãos, nos telefones ou aplicativos, listas colaborativas online que informam a reputação de cada fornecedor de combustível. Listas positivas e negativas são muito eficientes para dizer sobre a fama de pessoas e serviços. Assim, os consumidores decidem em qual é melhor comprar e se vale a pena pagar preço mais alto ou mais baixo para abastecer seu veículo. Afinal, um posto sem certificação ou informação sobre sua qualidade teria que atrair consumidores pelo preço e propaganda para mostrar que oferece qualidade boa. O mercado se ajusta com cada um preferindo e dispensando por conta própria conforme o que convém para a sua necessidade. Mas não, né? Claro que o Estado sempre prefere forçar as pessoas a pagarem impostos para organizar um serviço de fiscalização que um burocrata imaginou lá do seu gabinete. O Estado é uma piada de mau gosto mesmo. Nós sabemos o porquê de agências estatais de regulação serem criadas. Troca de influências políticas. Esses serviços de fiscalização são agressão estatal materializada. Mesmo quando não estão sendo corruptos no modo de seguir as regras, cometem agressões inadmissíveis contra pessoas pacíficas, porque de origem são antiéticos, pois derivam do Estado. Alguém assinou o contrato social? Pode ser uma senhora vendendo marmitas, uma pessoa construindo uma casa, um posto de gasolina vendendo álcool que comprou diretamente de uma usina da região. Tudo é proibido pela máfia para regular do jeito que é melhor para todos. Todos que fazem parte dela, a máfia estatal. Afinal, precisam garantir a segurança do gado. Já pensou se estivesse vivendo em uma favela dominada por milícias? Você entrando com um botijão de gás que comprou no centro da cidade, bem mais barato que o da revenda do morro controlado pela milícia, os caras te param, revistam teu carro, acham gás e o roubam de você, pois ali só pode entrar o gás deles. É asqueroso, não? É assim que o Estado funciona. A diferença é que ele tem mais dinheiro para fazer propaganda e usar menos violência física para parecer que estão agindo pelo seu bem. É invasivo. Você iria imediatamente pensar em se mudar dali.
É exatamente isso que o Estado bananiense faz hoje com milhares de regrinhas que visam unicamente sustentar o próprio Estado, pois esses parasitas acham que podem organizar a vida das pessoas com mais sabedoria que elas próprias. E se o povo pacífico resolve se defender? Volta e meia vemos cenas de pessoas que se revoltaram contra essas fiscalizações. Outro dia, cercaram um carro-guincho de algum órgão de trânsito e recuperaram dele uma moto que estava sendo roubada pelo Estado por algum motivo qualquer. Também são comuns cenas de pessoas colocando fiscais para correr ao tentarem roubar mercadorias de vendedores ambulantes. Até mesmo senhoras idosas são roubadas e agredidas por essa corja nojenta. Como citamos no início, a infiltração é uma boa arma nessa luta. Nesse caso, era Estado infiltrando no Estado. Mas e as pessoas? Você conhece o órgão de fiscalização aí da sua cidade? Para onde vão os veículos e bens apreendidos? Tem gente que compra bens sequestrados pela Receita Federal. De onde saem as equipes que toda manhã vão fazer esse serviço nojento? Que veículos usam? Aproveite a informação descentralizada para mostrar o que o Estado faz. Isso e o dinheiro desestatizado vão minar o poder do crime coordenado estatal. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!